Olá, começa agora mais um Hoje News Política. Aqui você fica por dentro das principais informações locais e nacionais. Ao meu lado está o jornalista Wilson Silvestre, que fará uma análise política sobre os principais temas da atualidade. Wilson, obrigada pela sua presença. Olá, Edna. Olá a todos. Wilson, assim como na lenda do Conde Drácula, que, mesmo reduzido a cinzas, pode ser ressuscitado com sangue humano, politicamente o presidente Jair Bolsonaro cortou os pulsos e derramou seu sangue no caixão do PT. Por conta de seu destempero verbal, o permanente embate com os formadores de opinião e o Congresso, parte dos 53 milhões de votos que o elegeu em 2018, no segundo turno, estão migrando para o lulopetismo ou em busca de outro nome. Bom, tem muita coisa acontecendo aí nos bastidores. O principal deles é o seguinte: o Jair Bolsonaro resgatou literalmente o lulopetismo de forma. A partir do momento, o PT estava praticamente derrotado, com poucas chances de fazer uma nova bancada, ou pelo menos repetir a performance que ele teve com um número maior de deputados federais. Mas Jair Bolsonaro, ao invés de cuidar essencialmente da crise, tanto econômica quanto política, ele partiu para um embate de polêmicas duras, desqualificando adversários, brigando com a imprensa, e isso, de uma certa forma, deu um desalento para os seus eleitores, que esperavam mais dele. Nunca é demais deixar de lembrar o seguinte: o Jair Bolsonaro foi eleito não por ser Jair Bolsonaro, porque ele pertencia ao baixo clero, lá do fundão da Câmara Federal. O Jair Bolsonaro foi, assim, digamos, abraçado pela classe média, principalmente, que queria tirar o PT do poder, porque o descontrole da corrupção estava tão grande que qualquer candidato que surgisse ali, que fosse antipetismo, que encorpasse o discurso do antipetismo, levaria. Coincidentemente, foi Jair Bolsonaro. Mas na presidência, ele não soube como conduzir esse processo. E a dia vem perdendo, digamos assim, eleitores por conta do seu destempero verbal, destratar adversários, inclusive brigando com jornalistas. E isso foi afastando ali a classe média, que era o principal formador de opinião, foi se distanciando de Jair Bolsonaro. Resultado: as pesquisas têm mostrado que a cada dia ele vem sendo desidratado. E agora mira na direção de Eduardo Leite, que é um concorrente que surgiu aí com um discurso novo, né, pelo menos mais contemporâneo, assumiu inclusive sua homossexualidade, que teve um impacto muito grande. Jair Bolsonaro esteve no Rio Grande do Sul, a primeira coisa foi atacar: aqui é terra de macho, aqueles arrobos. Tudo isso, e juntando aí com as brigas que ele tem com os poderes, uma hora com o Congresso, outra hora com a Suprema Corte ou com o Judiciário de um modo geral, isso tem desgastado muito o governo dele. Vamos ver se ele vai conseguir recuperar aí, porque ainda tem muito tempo ainda. A gente não pode dar o Bolsonaro como liquidado. Nada disso. Tem muito tempo ainda para ele recuperar, digamos assim, parte do eleitorado. Vamos ver se surge uma terceira via aí, né? Vamos ver, né, Wilson? E a Folha de São Paulo publicou um estudo dos pesquisadores José Teles, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e de Wellington Nunes, da Universidade Federal do Paraná, sobre os valores extras pagos de 2000 a 2018 nos três poderes. Só para ter uma ideia, Wilson,
da montanha de dinheiro, em quase 2 décadas, o governo federal gastou pelo menos 7 bilhões com salários acima do recebido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que baliza o teto para o funcionalismo público. Wilson, tem como evitar essa sangria dos cofres públicos? Edna, internautas, tem sim. Isso vai depender muito da boa vontade do Congresso, principalmente da Câmara que está discutindo aí a reforma administrativa. Está gerando uma polêmica muito grande, porque precisa mexer nesses altos salários aí da casta que eu chamo privilegiada do funcionalismo público, que é o Judiciário, os tribunais o Tribunal de Contas, o topo da elite burocrática do país que ganham acima do teto. Tem promotores, por exemplo, dentro do Ministério Público, que recebe 80, 100 mil reais por conta de penduricalhos. Dentro do próprio tribunal, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, também tem esses privilégios. No Judiciário nem se fala, volta e meia a gente aparece. Juiz recebendo 400 mil reais, 500 mil, 600 mil. Então esse absurdo, a lei, ela existe, ela tem que ser cumprida. E exatamente quem deveria cuidar da lei, não cuida. Principalmente dentro do Judiciário. Há cada aberração que assim, é uma coisa absurda. Isso sai do bolso do contribuinte. Então os nossos parlamentares no Congresso têm uma responsabilidade muito grande, que é fazer com que essa sangria cesse. Porque quem paga essa conta é o contribuinte. E isso é dinheiro que poderia ir para hospitais, para os programas sociais, enfim. Então, esses privilégios só tem uma forma: pegar a reforma administrativa, aprovar e acabar com isso. E isso depende muito de nossos parlamentares. É isso, Wilson, todos os partidos que buscam romper a polarização Lula-Bolsonaro estão se movimentando para encontrar um candidato de centro, afinado com os mais de 40% do eleitorado que não quer os extremos. O nome do ex-juiz Sérgio Moro volta a ser lembrado como possível candidato a presidente da República. Pelo menos é o que defende o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná. Ele acredita que é hora de convencer Moro a enfrentar as urnas. Será? Tá difícil. Veja bem, o Sérgio Moro está muito bem, digamos assim, ele conseguiu um trabalho que ganha 3 vezes mais como juiz. Ele tem hoje, fala-se que o salário dele gira em torno de 150 mil reais por mês. É uma soma considerável. E a mulher dele tem impressionado ele muito, tirou ele inclusive do foco, porque estava envolvendo demais, ela estava muito indignada. Falou: você não precisa disso, você está bem. Ela tem intenção de viver nos Estados Unidos, criar os filhos lá. Mas o Moro tomou um gostinho ali pela política e por volta e meia tem os chamados pensadores de centro. Ô, doutor Sérgio, vamos lá animar. Por exemplo, tem uma comissão aí, além do senador do Paraná, tem um grupo, principalmente do Podemos, que é do Álvaro Dias, que é do Paraná, que é o presidente do Podemos, que sonha ter Moro como candidato a presidente da República. Então eles vão tentar mais uma vez convencer o Moro para entrar no jogo. Eu tenho minhas dúvidas que o Moro vai deixar, se é que essa bolada que fala aí de 150 mil de salário dele, ele vai deixar isso para enfrentar as urnas e críticas, enfim, de um lado os bolsonaristas, de outro os petistas. E, além disso, dentro do Congresso, o Moro tem uma rejeição muito grande, porque ele condenou muita gente ali. Vamos aguardar aí, ver o que acontece. Mas é um nome interessante. É isso aí, Wilson. Muito obrigada pela sua participação.
Até a próxima. Aí amanhã voltaremos novamente aí comentar os assuntos mais relevantes aí da política. E obrigada a você.